Monitorar a nossa conversa e nós vamos falar sobre o Cristo, que é o item 3 e 4 do Evangelho, o capítulo 1, item 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos lá as três revelações, né? Nós temos Moisés, o Cristo, depois vem a doutrina espírita. E hoje nós fomos convidados a falar um pouquinho sobre o Cristo. Eu acho que todo mundo já ouviu falar mãos cheias a respeito do Cristo. Nós estamos aqui por causa dele, a doutrina espírita existe por causa dele. Na verdade, o movimento religioso mundial existe por causa do Cristo. Então, vamos fazer uma brincadeira que não é muito própria, mas existem na Terra, no Brasil, duas torcidas, todo mundo sabe, né? A torcida que torce a favor do Corinthians e aqueles que torcem contra. Os outros todos torcem contra o Corinthians, não é assim? Então, com relação a Jesus, nós temos na Terra duas correntes. Aqueles que são cristãos e aqueles que trabalham contra o Cristo. E contra o Cristo tem uma série de irmãozinhos nossos que são espalhados pelo mundo, naturalmente fora do Brasil, muito fora, no Oriente, naquela região lá, que tem aquelas religiões diferentes e muitos deles militam muito contra o Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os anos morrem muitos cristãos vítimas de perseguição religiosa no mundo inteiro, não no Brasil. Obviamente o Brasil é a pátria do Evangelho, vamos dizer assim, não é? E o Brasil, então, tem o privilégio de poder ter o seu entendimento religioso em qualquer lugar, as pessoas aceitam, as pessoas respeitam, e a gente convive bem aqui, não só com os cristãos, protestantes, os católicos, mas também com os budistas, com os judeus, com todos os outros segmentos religiosos. Então, o Brasil tem esse privilégio, que é uma grande alegria. Mas o Cristo veio até nós para nos trazer algumas coisas, algumas informações, algumas coisas que, na verdade, preparar um caminho para o futuro. E aí a gente percebe que o Cristo deixou uma série de exemplos, mas alguns deles não podiam ser totalmente desenvolvidos na época, porque na época, na verdade, a gente não tinha maturidade para entender o Cristo ou entender os seus ensinos. Então ele deixou, por assim dizer, uma espécie de sementes que depois iam frutificar e que no futuro a gente ia compreender melhor. Vocês sabem que Cristo falou por parábolas em muitos dos seus ensinos. Algumas parábolas passaram absolutamente despercebidas do tempo de Jesus. Eles não conseguiam alcançar o que significava aquelas parábolas. E isso foi muito positivo. Por que foi positivo? Porque vocês sabem que o homem costuma deturpar as coisas. E as parábolas não foram alteradas, porque são histórias com fundo moral, que no fundo tinha um fundo moral muito maior do que a gente podia imaginar na época. Então não dava para misturar, não dava para criar confusão, não dava para mistificar essas parábolas. Então as parábolas passaram incólumes, ou seja, sem alteração até os dias de hoje. E hoje, depois que a doutrina espírita chegou, nós conseguimos entender uma série de outras coisas como se fosse assim uma nuvem que vai se passando, desanuviando os nossos pensamentos, a nossa visão. E hoje, com a doutrina espírita, a gente enxerga, entende perfeitamente bem coisas que 2000 anos, 1000 anos, 500 anos atrás a gente não conseguia entender e nem aceitar, não é? Então, a ideia da ação e reação, precisou a ciência vir mostrar pra gente sobre ação e reação. Nós temos a ideia da reencarnação, não é? Olha, ninguém pode ver o céu se não nascer de novo. Mas como que vai nascer, meu Deus do céu? Quer dizer que eu vou ficar pequenininho, entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Quer dizer, a gente não conseguia alcançar. Mas hoje está muito natural, né? Que tudo é um processo novo, a gente perdeu o corpinho físico foi formar novos elementos e a gente cria novamente, nasce novamente, o corpinho físico é formado novamente. Vem lá um espírito, habita aquele corpinho para continuar progredindo. Então hoje está muito mais simples da gente entender isso, não é? Aquelas passagens de Jesus a respeito das influências que nós vivíamos, que naquela época era muito mais forte, muito mais evidente. Tem muitos casos de Jesus que mostra isso, não é? Aqueles espíritos infelizes que atacavam, que obsidiavam, que criavam problema para as pessoas à época. Então Jesus pessoalmente resolveu diversos casos desses, a criança que se jogava no fogo, na água, aquele senhor que vivia num cemitério, enfim, uma série de casos que foram resolvidos por Jesus que a gente não sabia, não entendia. Então, aquele tempo que se imaginava que ele expulsava demônios,
Ah, mas quem são os demônios? Depois nós entendemos que os demônios não são demônios, são espíritos, são seres sem o corpo físico. Ah, mas então ele expulsava, mas expulsava para onde? Hoje a gente já sabe que não é uma expulsão, porque no fundo, todos somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, todos nós somos irmãos. Jesus deixou isso muito claro. O que na verdade é que Jesus mostrava para a gente que nós precisamos ter cada um a sua individualidade. Nós não podemos alterar ou influenciar ou criar confusão com a individualidade do outro. Era isso que ele mostrava nesses processos de afastamento desses nossos irmãos infelizes. E hoje na casa espírita é muito comum. A gente não trabalha com expulsão, com exorcismos, essas coisas que ao longo do tempo os homens foram imaginando e foram criando. Hoje a gente vem aqui, conversa fraternalmente, convida, os benfeitores amigos falam para a gente como que a gente pode lidar com isso, eles mesmos falam muitas vezes algumas coisas que são importantes para aquela pessoa, consolam, orientam, para que a pessoa por si mesma se convença de que existe todo um universo à nossa frente, que nós não precisamos ficar presos dentro de uma casinha, ou de um cantinho, ou de um lugar, que a gente pode viver o universo, que a gente pode enfrentar e conhecer, e tem muita coisa para a gente conhecer. A gente ainda é uma formiguinha que só conhece o formigueiro. O nosso formigueiro, no bom sentido, é a Terra, não é? Então, mas além do nosso formigueiro, tem muitos formigueiros espalhados aí por aí, que nós podemos conhecer e podemos entender. Então, Cristo veio mostrar para a gente essas possibilidades que precisou um pouquinho a ciência confirmar algumas informações, não é? Porque vocês veem que a ciência hoje está muito próximo de declarar a reencarnação como um efeito natural. Está muito próximo disso. Alguns cientistas já de 40, 50, 70 anos atrás já mostraram, já fizeram experiências muito interessantes, muito impressionantes, de pessoas que foram, assim, através de um processo magnético, por um magnetismo específico, relataram vidas passadas e não só isso. Eles confirmaram isso com informações preciosas. Por exemplo, tinham casos de crianças na Índia, por exemplo, porque a Índia tem lá um sistema pessoal deles, que eles se prometem, mesmo que a pessoa morrer, a próxima encarnação vai continuar casado com aquela pessoa, aquelas coisas assim, não é? Eles demonstraram, porque a pessoa dava detalhes de onde morava, como que era a casa, o nome do marido, se teve filho, se não teve, ou da esposa, eles davam detalhes disso. Nos Estados Unidos, América do Norte, também nós tivemos muitos casos relatados de irmãozinhos nossos que mostravam que tinham passado por ali, o que tinha acontecido com eles, por que eles tinham marcas de nascença, qual era o motivo dessas marcas. Tem um caso impressionante de um menino que era um aviador, criou até um livro a esse respeito, porque ele tinha conhecimento de aviões que hoje as pessoas nem existem mais esses aviões, ele tinha conhecimento desses aviões profundamente, não é? Então, hoje a ciência já ajudou a mostrar para todos nós de que nós não estamos na Terra pela primeira vez, mais há 2000 anos atrás, a gente tinha um monte de teorias na cabeça, não é mesmo? Aliás, alguns de nós não tínhamos teoria nenhuma. A gente vivia assim muito próximos dos irracionais, porque a gente nascia, crescia, reproduzia e morria, e era isso que acontecia, e muitos de nós não dava a menor importância para as coisas espirituais. Eu não sei, mas isso tem uma certa semelhança com algumas coisas de hoje, né? Porque a gente percebe que alguns irmãos nossos também têm uma grande dificuldade em buscar o entendimento religioso. Dá a impressão que a gente é assim, a sorte do acaso, que nós aparecemos por acaso na Terra, estamos aqui, e aí o dia a dia é sorte ou azar, tive sorte de conseguir, tive azar de perder, tive isso, tive sorte, azar, dá a impressão que é isso. E depois a gente deita num lugar e fica por lá e nunca mais sai dali, e encerrou a trajetória de vida. Então a gente ainda tem esse pensamento curtinho, como há mais de 2000 anos atrás a gente chegava a ter, porque até esse tempo de Jesus as pessoas tinham, né? Existiam os judeus que tinham a ideia do Deus único, tinham os outros povos que tinham os politeístas que adoravam muitos deuses, mas a grande massa vivia mesmo pelos instintos, na verdade. Era assim, né? Alimentar-se, buscar, ir atrás do alimento. A vida basicamente é essa.
Uma coisa que a gente tem percebido também ultimamente é essa, né? Tem muitas pessoas que vivem assim, só à base de alimento, busca alimento numa casa tal, depois vai na outra semana, vai na outra. Dá a impressão que a vida é só alimentos. E a vida não é só isso, nós somos muito mais do que isso, não é? Bom, então Jesus esteve conosco para nos mostrar, para nos orientar, para nos mostrar que, na verdade, nós somos imortais, mas ele não podia falar com todas as palavras há 2000 anos atrás. Ele veio num período que a gente não pode nem dizer se era certo ou errado, mas com certeza era o período certo. Não foi entendido, que talvez hoje não seria, né? Então, hoje aconteceria mais ou menos a mesma coisa, né? Esse homem é lunático, que ele está falando dessas coisas, tal. Talvez a gente até tivesse o mesmo comportamento de 2000 anos atrás, né? A gente não sabe, né? E apareceu, mostrou o seu trabalho, veio pessoalmente, isso é importante, né? Ele tinha poder de mandar um monte de, por exemplo, de secretários, né? De espíritos de altíssima evolução para vir aqui e falar, explica lá para aquele povo lá, isso, né? Mas não, ele veio pessoalmente, viveu entre as pessoas, conviveu com as pessoas, sentou no meio das pessoas, conversou com todas as pessoas. Não tinha acepção de condição, né? Condição financeira, nem pobreza, nada disso. Ele esteve com todas as pessoas que quiseram estar perto dele, esteve com todos. Inclusive com pessoas com problemas graves de saúde. Lembram lá no período de Jesus que tinha aqueles nossos irmãos que tinham a hanseníase, não é? A lepra, e eram isolados da sociedade. Então teve um momento que Jesus foi lá no meio deles e ficou lá por um tempão junto com eles lá. Então aquilo não assustava Jesus. Mais ou menos quando acontece alguma coisa aqui na Terra, né? E de repente alguém fala, isso daí é perigoso, isso e aquilo, todo mundo fica assustado, sai correndo e se evita um ou outro e tal, né? Aí depois passam uns anos, alguém fala, não, mas isso não era desse jeito não, isso era diferente, isso não era assim não, era diferente, né? Eu lembro do caso do HIV, da AIDS, que as pessoas tinham ojeriza de ficar perto das outras, especialmente se eram grupos de risco, houve um grande problema com isso. E depois conseguiu-se constatar que não era bem aquilo, né? Que o HIV não se transmite, assim, de conversar, de dar as mãos, de dar abraço, essas coisas. O HIV é por problemas muito diferentes desse. Então, aí elucida-se um problema que, na verdade, a ciência está aí justamente para mostrar e para elucidar. Então Jesus não fez diferença com nenhuma pessoa, seja pobre, rico, doente, são, criança, idoso. Aliás, com as crianças ele sempre quis estar junto, tem aquela passagem bonita, né? Deixar de ir nas minhas criancinhas. Teve convívio com as pessoas de todos os níveis, de todas as condições. E mesmo assim foi incompreendido, só fez o bem pela terra, né? Aqui na Terra nós temos um problema parecido com esse, né? Acho que precisamos terminar já, né? Um minutinho? O senhor dá mais 5 minutos? Pode ir mais um pouquinho? Pode. Vocês aguentam? Vocês não têm nada com isso de ter chegado atrasado, ainda ter que aguentar mais um tempão do homem falando aqui, pelo amor de Deus, né? Então, a gente viu, né, que Jesus estava ali e não foi compreendido, e as pessoas que praticam o bem aqui na Terra também têm esse problema. Vocês veem que não raras vezes, de vez em quando aparecem aí pessoas que é incompreendida e é massacrada, isolada e às vezes até sofre ameaça de morte, atentados de morte, não é compreendida, né? Quanto que o mal graça aí por tudo quanto é lugar, está sempre ativo, sempre é aceito em qualquer lugar, está sempre tudo bem. Então, a ideia é que o mundo realmente não é exatamente para os bons. Nós estamos aqui para nos desenvolver para o bem, mas ainda temos dificuldade, porque ainda somos um planeta de provas e expiações. Um planeta ainda difícil, atrasado, cheio de problemas e cheio de deformidade moral. Esse é o grande problema do planeta. Nós temos deformidades morais. Então, é assim, né? A gente esconde a nossa deformidade e olha a deformidade do outro. Normalmente é assim. Se fosse no tempo da minha mãe, há 50 anos atrás, ela diria que o macaco senta no rabo e fica observando a vida dos outros. E um termo que falava, Moisés, quem tem um cabelinho branco deve se lembrar disso, né? Então, ela também tinha aquele outro, né? Enquanto um burro fala,
o outro escuta, sabe esses termos antigos, né, que as nossas mamães, papais tinham, né, a gente se lembra desses termos aí, não é? Então, a gente vai percebendo que a Terra ainda é um planetinha difícil, mas que nós estamos aqui num processo de melhora, não é? Então, eu acho que nós melhoramos bastante de 50 anos para cá, né? Eu dei o exemplo de 50 anos, mas, por exemplo, o que era São Mateus há 50 anos atrás, né? Acho que ninguém nem sabia que existia direito aqui São Mateus, não é? Morava aqui, devia ser fazenda, isso aqui devia ser fazendas, grandes terras, né? Cultivo. Porque eu me lembro que lá na cidade, lá no centro de São Paulo, por exemplo, quem morava, por exemplo, na Avenida Paulista já era bairro, já era assim, periferia. Quem morava em Pinheiros, então, já morava praticamente fora de São Paulo, né? Imagine, né? Se a gente tivesse comprado um terreninho lá em Pinheiros, perto da Faria Lima, ali, né? Como é que a gente estaria hoje sossegadão, né? Mas naquele tempo ninguém queria. Imagine São Mateus, né? Então, quem pôde, comprou aí a maioria de vocês, né, compraram grandes lotes aqui, construíram e vivem aqui muito bem, graças a Deus, mas nós vamos percebendo como que as coisas vão melhorando, né? Vai chegando o transporte público, as melhorias, as coisas, então o planeta está crescendo, está evoluindo, está se preparando para receber novas e novas e novas quantidades de espíritos que vão chegando e vão precisando passar por aqui para mostrar o seu valor, porque nós estamos aqui para isso. Mas e aí? Nós estamos mostrando o nosso valor? O que nós estamos fazendo com os nossos valores? Eu digo valores que são o bem que já tem dentro da gente, porque todo mundo já tem uma quantidade de bem guardado dentro de si. Jesus veio para mostrar isso para a gente, para que a gente possa colocar isso para fora, para que a gente possa exaltar isso, para que a gente possa criar favorecimentos com isso, que a gente possa favorecer o nosso redor com todo o bem que nós já temos. Ao contrário disso, muitas vezes a gente quer mostrar a nossa parte ruim, não é? Então é a maledicência, a provocação, a irritação, o nervosismo, essas coisas ruins que nós temos dentro da gente. Quanto que nós estamos deixando guardadinhos ali, mais ou menos a semelhança da vovó, lembra da vovó? Quando a vovó vai embora, aí a gente vai arrumar a casinha dela, a gente acha até coisa do enxoval dela, que ela nunca usou, com 50 anos de casado nunca usou. Aí você vai lá, pega um paninho de prata, tá tudo manchadinho, não dá para usar mais. Aí tem panela que ela nunca usou, a panela tem mais ou menos uns 20 quilos, aqueles panelas de 50 anos atrás eram pesadas, né? Então deixou de usar a sua parte boa. E nós muitas vezes fazemos isso. A gente faz questão de mostrar as nossas garras, não é assim que o pessoal fala, está mostrando as garrinhas. Quando o filhinho vai crescendo, fala, já está começando a mostrar as garrinhas dele, né? Então a gente faz questão de mostrar as nossas garras, mas não faz questão nenhuma de mostrar o ser humano bom que já existe em nós, porque nós estamos aqui pela primeira vez, nós já passamos por aqui muito. E não é possível, isso não é possível, que ao longo de todas essas encarnações, só de Jesus para cá nós já tivemos 10, 15, 20 encarnações. De Jesus para cá não é possível que a gente não tenha um cofrinho, um arquivinho de coisas boas. Nós temos. Então o negócio é abrir a chave e botar para fora as coisas melhores que nós temos. Então Cristo veio mostrar isso para a gente. É uma das 3 revelações que nós temos no mundo. E o Cristo mostrou de forma exemplar, porque ele deu exemplo. Ele não mandou fazer, ele fez, não é mesmo? Veio, falou, enfrentou. Fica imaginando, não é? Você conversar com autoridades que tinham poder de vida e morte sobre você. E aí ele respondia normalmente, sem menor assombro, totalmente desassombrado. Qualquer pergunta, qualquer coisa, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Eu fico pensando, né? A grandeza desse espírito que não tinha medo da terra, das pessoas da terra, não é? Ele foi questionado por malfeitores em algumas partes da sua vida, conviveu lá com os seus discípulos, alguns deles muito difíceis, muito ainda grosseiros, mas conviveu bem com eles, conviveu bem com todas as pessoas. Não se tem notícia que Cristo tenha criado problema para quem quer que seja. Foi aquele episódio lá dos vendilhões expulsos do templo, né? Mas ali ele estava mostrando para a gente que a casa religiosa tem que ser algo que nós respeitemos com todas as nossas forças. Então a gente não pode fazer da casa religiosa o que a gente quiser a nosso bel prazer.
Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e olha, possamos ter uma excelente assistência espiritual, se já não tivermos, e que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Essa é a nossa proposta, não é? Não percam as esperanças, a semana que vem pessoas muito capacitadas vão estar aqui e vão chegar na hora, tá bom? Não vai ter problema nenhum, então fiquem tranquilos. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pelo carinho.